Olá, meus irmãos, minhas irmãs, esperamos que todos estejam muito bem. Esse é o desejo da nossa Casa Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, nosso lar. Sejam muito bem-vindos para esse encontro virtual, que possamos compartilhar juntos, coletivamente, os ensinamentos de Jesus através da doutrina espírita. Nós, nesses momentos que estamos passando aí, a humanidade como um todo, acreditamos que a doutrina espírita tem sido aí o sustentáculo de muitas pessoas. Através das mensagens, das palestras virtuais, dos livros espíritas, a gente tem certeza que ela tem sido um lenitivo, aquilo que traz uma tranquilidade para entendermos melhor tudo isso que estamos passando. E ao mesmo tempo, fazer o gerenciamento, sermos os gerentes de nós mesmos, do autocontrole, do controle emocional, de entender que tudo isso tem um motivo de ser. Como dizia Chico Xavier, tudo passa, mas enquanto não passa, a doutrina nos ajuda a entender melhor o porquê de tudo isso e nos fortalecer para esse enfrentamento. Coincidentemente, nós temos na noite de hoje, como palestrante, o nosso companheiro Manuel Sérgio, que traz um tema muito ligado ao que nós acabamos de dizer. O tema governo interno. É esse controle interno, é se governar a si mesmo, tentando aí manter o equilíbrio tão necessário para nós que estamos habitando o planeta Terra, nessa situação difícil, como disse agora há pouco, e que muitas das vezes nós destemperamos, sentimos aquele cansaço, ficamos incomodados. Então vamos agradecer o nosso irmão, pedir à espiritualidade maior que o ilumine as suas palavras para que elas possam ser reconfortantes a todos nós. E que continue iluminando ele na sua trajetória espírita. Que ele continue estudando, aprofundando na doutrina espírita e levando ao maior número de pessoas esses ensinamentos libertadores. Vamos agora nos preparar para que possamos então passarmos juntos aqui por alguns minutos, absorvendo o máximo de orientação de tudo aquilo que vamos ouvir. Mensagem da semana, depois a palestra do nosso irmão e no final nós temos a oportunidade de participarmos através da nossa vontade, do nosso desejo, de quê? Do passe à distância, das vibrações coletivas, que são aquelas vibrações através da prece íntima, lá do fundo do nosso coração, que faz com que as nossas preces alcancem aqueles irmãos em sofrimento, aqueles que mais necessitam, sejam conhecidos ou não, sejam encarnados ou já desencarnados. É a fé que a doutrina espírita nos chama a compreender melhor. Então vamos agora prepararmos a nossa mente, o nosso coração, nos livrando, pelo menos por alguns minutos, de tudo aquilo que nos incomoda, de tudo aquilo que pesa em nós, que são as obrigações diárias, cotidianas, e é natural que isso traga um peso, porque nós somos responsáveis pelas nossas atividades, pela nossa convivência aí com os nossos amigos, familiares, com aqueles que trabalham conosco nas nossas atividades profissionais, mas que esses minutos possam ser minutos dedicados a nós mesmos. Vamos nos livrar disso por alguns instantes.
para que possamos elevar o nosso pensamento a Deus em agradecimento. Agradecimento por estarmos aqui nesse momento, por estarmos na terra, nessa terra maravilhosa, que é a nossa escola, que é o nosso hospital, que nos permite trabalhar os nossos erros, que nos permite pagar as nossas contas do passado. Ó terra bendita! Então agradeçamos a Deus, agradeçamos a Jesus e vamos pedir só mais um pouquinho, que Ele permita que os nossos amigos espirituais, que os anjos protetores do mundo maior, os benfeitores que em Teu nome trabalham, possam estar conosco mais uma vez, fazendo que, com o ambiente em que estamos, possa se tornar um ambiente propício para que possamos captar o máximo das lições da noite. E que essas lições estejam em nós, na nossa caminhada, para que possamos, no dia a dia, colocarmos todas elas em prática. Senhor Jesus, nós, com os pensamentos em Ti, te pedimos, Senhor, que esteja conosco, hoje, agora e por todo sempre. E que assim seja. Mensagem da semana, do livro Agenda Cristã, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Respostas à pressa. Evite a impaciência. Você já viveu séculos incontáveis e está diante de milênios sem fim. Guarde a calma. Fuja, porém, à ociosidade, como quem reconhece o decisivo valor do minuto. Semeie o amor. Pense no devotamento daquele que nos ama desde o princípio. Guarde o equilíbrio. Paixões e desejos desenfreados são forças de arrasamento na criação divina. Cultive a confiança. O sol reaparecerá amanhã no horizonte e a paisagem será diferente. Intensifique o próprio esforço. Sua vida será o que você fizer dela. Estime a solidariedade. Você não poderá viver sem os outros, embora na maioria dos casos possam os outros viver sem você. Experimente a solidão de quando em quando. Jesus esteve sozinho nos momentos cruciais de sua passagem pela terra. Dê movimento construtivo às suas horas. Não converta, no entanto, a existência numa torre de Babel. Renda culto fiel à paz. Não se esqueça, todavia, de que você jamais viverá tranquilo sem dar paz aos que pisam seu caminho. André Luiz. Olá, amigos do Bezerra de Menezes Nosso Lar. Estamos aqui para estar com vocês em mais uma reunião virtual em função dos dias que vivemos, que não podemos estar presentes, infelizmente. Os amigos do Bezerra de Menezes nos chamaram e a gente, com carinho, está aqui, desejando de alguma maneira ser útil a todos vocês nas informações que possam ajudá-los a superar, sejam quais forem as suas necessidades, e assim podermos ir vencendo os desafios que surgem todos os dias na nossa vida. Como já tivemos aqui de outras vezes, trouxemos mais uma lição do nosso amigo Emmanuel. Aqui, Vivo Pão Nosso, pelo Espírito Emmanuel, em que ele faz comentários acerca do Evangelho.
Então ele pega um trechinho do Evangelho e aí ele desenvolve toda uma ideia que é útil para nós enfrentarmos o nosso dia a dia, ok? Então, a lição hoje chama-se Governo Interno. E o trecho do Evangelho é de Paulo, primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 27. Diz o seguinte: Antes subjugo o meu corpo e reduzo a servidão para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de algum modo a ficar reprovado. Ele fala o seguinte: efetivamente, o corpo é miniatura do universo. É imprescindível, portanto, saber governá-lo. Representação em matéria terrestre da personalidade espiritual é razoável esteja cada um atento às suas disposições. Não é que a substância passiva haja adquirido poder superior ao da vontade humana. Todavia, é imperioso reconhecer que as tendências inferiores procuram subtrair-nos o poder de domínio. É indispensável esteja cada homem em dia com o governo de si mesmo. A vida interior, de alguma sorte, assemelha-se à vida de um Estado. O espírito assume a autochefia, auxiliado por vários ministérios, quais os da reflexão, do conhecimento, da compreensão, do respeito e da ordem. As ideias diversas e simultâneas constituem apelos bons ou maus do parlamento íntimo. Existem no fundo de cada mente extensas potencialidades de progresso e sublimação reclamando trabalho. O governo supremo, que é do espírito, no cosmos celular, redige leis benfeitoras, mas nem sempre mobiliza os órgãos fiscalizadores da própria vontade. E as zonas inferiores continuam em antigas desordens, não lhes importando os decretos renovadores que não hostilizem nem executam. Em se verificando a semelhante anomalia, passa o homem a ser um enigma vivo, quando não se converte num cego ou num celerado. Quem espera a vida sã, sem autodisciplina, não se distancia muito do desequilíbrio ruinoso ou total. É necessário instalar o governo de nós mesmos, em qualquer posição da vida. O problema fundamental é de vontade forte, para conosco e de boa vontade para com os nossos irmãos. Então vamos aqui, pessoal, né? Vamos começar pela primeira informação que ele nos dá. O nosso corpo é miniatura do universo. Então significa que o nosso corpo reproduz microscopicamente o que macroscopicamente o universo nos dá. Então, o universo é regido. O regente do universo é Deus. Ele é o regente do nosso universo. E vocês podem ver que não tem um exemplo de equilíbrio maior do que o universo. Os planetas, os sóis, as nebulosas, tudo está sob o controle divino, que está, logicamente, submetido ao pensamento divino, à vontade divina. E aí ele faz um paralelo conosco. Representação em material terrestre da personalidade espiritual é razoável esteja cada um atento às suas disposições. Então, o que ele quer dizer? O nosso espírito é igual à nossa personalidade. É igual à nossa personalidade. Então, o nosso espírito é que comanda todos os átomos, todas as moléculas para formar o nosso corpo físico. Então, é uma representação material do nosso espírito, da nossa personalidade. Então, as qualidades do espírito
se reproduzem no nosso corpo físico. Bom, não só as qualidades, né? As qualidades positivas e as qualidades negativas. E aí ele diz: é indispensável que esteja cada homem em dia com o governo de si mesmo. Lógico. A vida interior, de alguma sorte, assemelha-se à vida de um Estado. Então ele pega o Estado como uma referência de organização para que a gente possa tomar conta de todo o conjunto do nosso corpo físico. E ele dá para algumas funções que nós exercemos o nome de ministério. Então ele fala: Ministério da reflexão, Ministério do conhecimento, da compreensão, do respeito e da ordem. As ideias diversas e simultâneas constituem apelos bons ou maus do parlamento íntimo. Então, nós temos, cada um de nós, como Jesus falou, um santuário interior que ele chamou de parlamento. Esse parlamento, segundo as nossas tendências, positivas ou negativas, mandam instruções para esses ministérios. Quais ministérios mesmo? Do conhecimento, da compreensão, do respeito e da ordem. Então, se é um apelo negativo, é da desordem, do desrespeito. Se é um apelo positivo, é de ordenar as coisas, de respeitar as coisas. Agora, de onde vêm mesmo os apelos? Do espírito imortal. O que significa isso? Significa que essas qualidades, esses apelos todos que vêm para serem administrados pelos ministérios, vêm do conjunto das nossas vivências durante as nossas várias e várias encarnações, desde que nós fomos criados. Fomos criados, tivemos algumas experiências, essas experiências reproduzem em nós hoje vibrações positivas e vibrações negativas, que a gente chama de conteúdo íntimo. Qual é o conteúdo íntimo que eu tenho dentro de mim, baseado nas minhas experiências de reencarnações passadas? Se nós pegarmos aí encarnações do momento em que nós tivemos no período primitivo, nós tomamos várias decisões baseadas na sobrevivência pura e simples. Ou seja, eu vi uma caça, outra pessoa igual a mim também via. Eu olhava para ela olhava para mim, a gente olhava para a caça. Eu pensava, bom, se eu matar o meu semelhante, eu vou ter caça para 2 meses. E outra coisa, ele olhava para mim e pensava a mesma coisa. Então eu tinha que me defender dele para depois matar a caça. Imagine quantas vezes nós fizemos isso, e isso se tornou em nós uma condição automática, um automatismo, que hoje a gente recebe o nome de hábito. Então, isso tudo está dentro de nós. Passado o tempo, evoluiu a justiça, evoluiu a moral, evoluiu a ética, e o que era permitido naquela época, às vezes até necessário para que a gente pudesse sobreviver, hoje já não é permitido mais. Mas isso tudo está dentro de mim. Então, isso funciona como um apelo. Um apelo do meu conteúdo íntimo, do espírito, da qualidade do espírito, se transforma numa qualidade negativa, porque hoje ela foi positiva na época primitiva. Hoje ela não é mais positiva. Hoje ela é negativa. Por quê? Porque significaria eu pegar e atentar contra um semelhante meu para poder sobreviver. Uma coisa que nem se concebe hoje, né? Passado tanto tempo. Mas isso é só para exemplificar o que é um apelo de uma qualidade positiva ou negativa que é presente no nosso conteúdo íntimo para os ministérios. As ideias diversas e simultâneas constituem apelos bons ou maus, etc. Existe no fundo de cada mente extensas potencialidades de progresso e sublimação reclamando do trabalho. Lógico. Qual é a nossa origem mesmo? Divina. Mas como Deus nos criou com liberdade,
Nós fomos tomando decisões, muitas vezes baseadas no que a gente considerava ser bom para nós, inadequadas com as leis divinas. E ele respeitou, sabendo que cada um de nós vai enfrentar depois a escolha que tivemos. Jesus foi bem claro, o plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. Então, a partir do momento que nós tínhamos liberdade de escolha, e escolhemos uma coisa inadequada, temos que viver essa escolha inadequada até que a gente compreenda que ela, sendo inadequada, que ela traz dor, eu passo a ter uma outra atitude no lugar dela, formando um novo hábito positivo. Tomamos também decisões positivas, que é justamente o que ele fala aqui, ó. Existe no fundo de cada mente extensas potencialidades de progresso e sublimação, só que reclamam o quê? Trabalho, ação constante, até que elas se tornem hábitos, e a gente faça sem pensar, como Jesus fazia. Se a gente fosse chamado hoje para fazer visita no meio de toxicômanos, muitos de nós iam sentir um extremo desconforto. E nós iríamos pensar, poxa, devo ir, não devo, lá é perigoso. Um monte de coisas a gente iria pensar, oriundas justamente do instinto de sobrevivência, que faria que nós nem nos locomovêssemos. Mas Jesus não. Jesus nem considerava, ou seja, tudo nele era integralmente bom. Ele simplesmente ia. Nós temos condições de fazer isso. Porque a gente pode ver que o hábito, uma vez adquirido e desenvolvido, ele é feito automaticamente. Não se pensa, simplesmente se faz. Então, esses hábitos, nós precisamos desenvolvê-los. Aliás, essas atitudes, precisamos desenvolvê-las para que elas se tornem hábitos, automatismos. O governo supremo é do espírito, no cosmos celular. Redige leis benfeitoras, mas nem sempre mobiliza os órgãos fiscalizadores da vontade. Então, o nosso espírito, vamos lá, vamos fazer um exemplo aqui para que vocês possam compreender. Nós temos aqui o corpo físico, aqui, temos o espírito que está aqui ligado a essa região aqui, propriamente, do nosso cérebro, e temos aqui o corpo espiritual, que é uma cópia perfeita do nosso corpo físico. E temos a nossa aura. Todo esse conjunto é regido pelo espírito, como ele falou aqui. Então, o governo é do espírito. Se ele rege o conjunto todo, ele rege o corpo físico, que é o que ele fala aqui, que é o cosmo celular. Ou seja, as nossas células. Aí o que acontece? Vamos pegar um exemplo. Vamos pegar o exemplo mais comum, embora às vezes ele não seja muito adequado, mas ele é bem comum. Eu começo a tomar muita cerveja. E eu gosto de tomar cerveja, né? Aí eu aumento o volume da cerveja, porque quando a gente gosta, aquilo dá prazer, a gente aumenta o volume. E aquilo passa a ser absorvido pelo meu corpo todo, todas as células. E eu começo a tomar cerveja, e o álcool começa a trazer um certo problema em algumas estruturas moleculares e fisiológicas minhas. E aí eu começo a ter problemas de saúde. Bom, quando eu tenho problema de saúde, eu começo a ter ameaçada a minha sobrevivência. Então, o instinto de sobrevivência entra em ação. Meu instinto de sobrevivência entra em ação e eu penso assim, eu vou parar de beber. E resolvo parar de beber. Só que essa resolução é dada pelo meu espírito, que está aqui comandando o cérebro, que comanda o resto todinho. Agora, as outras estruturas todas também já estavam acostumadas com o uso do álcool. Então, elas começam a se rebelar desejando o álcool. E isso tem um nome. Chama-se
Síndrome da abstinência. Então, exatamente o que fala aqui, ó. E as zonas inferiores? Bom, o governo supremo, que é o espírito no cosmos celular, redige leis benfeitoras, mas nem sempre mobiliza os órgãos fiscalizadores da própria vontade. Ou seja, eu tenho vontade de parar, mas a minha estrutura não quer. Então ela vai contra a vontade do meu espírito. E ele fala, e as zonas inferiores continuam em antigas desordens, não lhes importando os decretos renovadores que não hostilizam e nem executam. Aí eu vou no centro espírita, ou vou numa igreja, ou vou num templo evangélico, eles falam, você tem que mudar, você tem que ter novas atitudes. E aí outras estruturas, como ele fala aqui, começam a decretar situações de hostilidade contra isso, não só da situação íntima, que são as estruturas mentais que nós temos, né? Aí vem o ego, como também estruturas extracorpóreas, que são os famosos espíritos que, uma vez desencarnados, viciados no álcool, passam a também conviver comigo dessas energias, e quando eu paro, ele também passa a exigir de mim que eu continue bebendo. Bom, natural, né, poxa vida? Ele precisa disso. Ele encontrou em mim um apoio. Então, preciso agora fazer o trabalho de mudança mental, mudar o hábito e não beber para dar para ele o mesmo exemplo. Duas coisas vão acontecer. Ou ele permanece comigo para poder melhorar e depois ser encaminhado para um tratamento na dimensão espiritual, ou ele pega e se afasta de mim porque não consegue fazer com que eu beba. Mas também ele não aproveita essa ação positiva que o meu espírito conseguiu no conjunto do meu corpo. E ele prossegue. Em se verificando semelhante à anomalia, passa a ser um homem, enigma vivo, quando não se converte num cego, num acelerado, né? No que a gente disse, acabamos de dizer. Quem espera vida sã, sem autodisciplina, não se distancia muito do desequilíbrio ruinoso ou total. É necessário instalar o governo de nós mesmos em qualquer posição da vida. O problema fundamental é de vontade forte para conosco e de boa vontade para com nossos irmãos. Então a gente acredita que para que a gente possa fazer o governo de nós mesmos, deixa eu ver se eu pego um apagador para usar a lousa aqui. Então, nós precisamos do seguinte, para que a gente possa começar a ter o governo de nós mesmos. Precisamos ter consciência do que nós somos uma estrutura formada de corpo físico, espírito, perispírito e alma. Nós temos que ter consciência disso aqui, pessoal, dessa estrutura. Em todo lugar que nós vamos, nós levamos ela conosco. Quem governa essa estrutura todinha é o espírito. O espírito. É o espírito. Então, ele comanda tudo isso aqui. Então, se eu quiser governar bem todas as outras estruturas, eu tenho que
equilibrar o meu espírito. Como faço isso? O Evangelho é uma excelente referência. Por quê? Para dizer a verdade, o Evangelho é tudo, porque ele vai dar para nós o mapa da mudança de hábitos que nós geramos ao longo do tempo e a consciência de que tudo que está em nós, todo o nosso conjunto, todo o nosso cosmos molecular, atômico, celular, são individualidades que têm a sua vontade relativa à sua condição, do seu nível de desenvolvimento. O nosso espírito rege todo esse conjunto. Então, se o meu espírito estiver equilibrado, eu vou ter ações equilibradas, e essas ações todas vão influenciar positivamente em todo o meu cosmos celular, todos os meus órgãos, tudo aquilo que compõe o meu corpo físico, eu vou poder usá-lo adequadamente. É lógico que nós somos resultado de decisões diferentes do passado, né? Então, hoje, o nosso espírito pode nos ajudar a vencer todas as dores, os processos de doença que a gente tem. Mas, como a gente sabe que a decisão de agora que define o nosso futuro, eu posso começar a tomar novas decisões que vão gerar novas atitudes, que vão gerar novos hábitos, que vão poder dar para mim a felicidade que eu tanto almejo no campo da saúde, no campo das relações, porque tudo isso nós conversamos aqui, muitas vezes voltados para a questão do corpo físico, se desenvolve também no campo emocional, no campo dos sentimentos. Isso é assunto para outro estudo. Mas, enfim, é importantíssimo que a gente tenha consciência de que nós não somos só um conjunto de átomos. Nós somos um corpo físico que é formado dessas estruturas citadas, um espírito que toma conta de tudo isso, uma estrutura pré-material que deu origem ao nosso corpo físico, que é o perispírito, e todo um campo de energia que se entrelaça, influencia e sofre influência das pessoas com as quais a gente convive o tempo todo. Então, nós encerramos aqui a nossa fala, foi um prazer. Obrigado a todos, muita paz a todos os amigos aí do Bezerra de Menezes no nosso lar, e que assim seja. Até mais. Boa noite. É com imenso prazer que nós iniciamos a última parte dos nossos trabalhos dessa noite com o passe à distância, as vibrações e a fluidificação da água. Então vamos pedindo que cada um vá fechando os olhinhos e busque mentalizar a figura amada do nosso querido Mestre Jesus. E vamos agradecer mais uma vez por tudo aquilo que Deus, nosso Pai, e nosso Mestre amigo nos proporcionam e que eles continuem sempre nos protegendo. Senhor Jesus, iniciamos a nossa prece dessa noite, rogando a Ti por nosso planeta, por todos aqueles nossos irmãos que estão atravessando dificuldades em todos os países, onde há as guerras, a discórdia, a revolta, fenômenos da natureza, trazendo o sofrimento e a dor. Que o Senhor passe por cada local onde há a dor e o sofrimento, Senhor Jesus, levando o Teu amor. Vamos Te pedindo pela nossa casa de oração, Centro Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, nosso lar, pela nossa equipe espiritual coordenada pelo irmão Cornélio e todos os trabalhadores da nossa casa de oração e os frequentadores, aqueles que fazem o tratamento espiritual. Querido Mestre Jesus, nós Te entregamos nesse momento os nossos familiares, para que o Senhor os ilumine e proteja onde estiverem.
Que o Senhor venha até os nossos lares trazendo a luz e a paz, a harmonia e a união. Te pedimos por todas as crianças que são o futuro do nosso planeta, especialmente nessa fase de transição planetária. E te rogamos, Mestre amado, teu olhar amoroso para cada um de nós. Todos nós temos os nossos momentos de dificuldade, de desânimo. Cada um de nós passa por provas, por expiações, por momentos difíceis e que precisamos do teu consolo, da tua mão estendida. É por isso que te rogamos, Mestre, que nos ajude a ter fortaleza diante das dificuldades. Nós sabemos que muitos de nós necessitam passar por provas que trazem um aprendizado. E que essas provas são o melhor para nós e que não podem ser retiradas ou diminuídas. Mas sabemos também que o Senhor pode nos trazer uma carga de energia, de ânimo, de força e de luz para atravessarmos esses momentos difíceis. E confiamos em Ti, Senhor, porque sabemos que nesses momentos o Senhor nos carrega em seu colo amoroso, para que, diante do fracasso, nós possamos nos fortalecer e continuar a nossa caminhada. Mestre amado, nós te pedimos por todos aqueles nossos irmãos que estão em sofrimento, no planeta inteiro, com tantas dificuldades que muitos países estão passando. Pedimos a Ti que olhe com amor para cada um desses países, desses locais, para cada uma dessas pessoas. Senhor Jesus, nós te pedimos por todos os nossos irmãos que estão nos escutando nesse momento, que estão acompanhando o passe à distância, para que recebam a Tua luz, para que percebam o Teu amor em seus corações, que recebam esse passe à distância, como se estivessem na nossa casa de oração, sentindo os fluidos, a vibração de amor que estamos emitindo nesse momento. Temos certeza, Mestre amado, que cada um dos irmãos está acompanhado nesse momento dos bons espíritos, dos seus anjos da guarda, e que estão transmutando essas vibrações de amor que estamos enviando. Te pedimos também a fluidificação da água e a colocação de tudo aquilo que necessitamos para nos fortalecer. E te rogamos ainda, Mestre, que o Senhor esteja conosco hoje e por toda a eternidade. Que assim seja. Antes de finalizarmos, queremos pedir para que vocês compartilhem nas redes sociais, junto aos seus amigos, familiares, os nossos vídeos, levando a palavra de Jesus a cada pessoa e os ensinamentos do Espiritismo, para que todos possam usufruir da luz de Jesus em seus corações. Uma boa noite a todos e que o Mestre querido os acompanhe, hoje e sempre. Que assim seja.